Olá, boa tarde a todos. Nós vamos dar início agora às palestras sobre ISO 9001 e qualidade. E aí eu queria apresentar para vocês o Bruno. Boa tarde, Bruno. Bruno, acho que seu microfone está desligado. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Pronto, Bruno, agora as pessoas estão te vendo já, tá? Só para te avisar. E então, gente, eu queria falar um pouquinho do Bruno, mas só um pouquinho mesmo, porque ele mesmo vai continuar a apresentação dele. Queria dizer que o Bruno é administrador de empresas, possui uma experiência vasta em consultoria, instrutoria e sistema de gestão integrada, então ISO 9001, 14001, SA 8000. E é isso, Bruno, eu acho que você pode se apresentar, falar um pouquinho do seu currículo e a gente já começamos. Tudo bem. Obrigado, Isabela. Bem, pessoal, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer a Prodan pelo convite em participar da Semana da Qualidade e Segurança da Informação. Fico muito grato em poder participar desse processo e compartilhar um pouquinho de conhecimento. Como foi apresentado agora, me chamo Bruno Oliveira, a minha formação é administrador de empresas, tenho pós-graduação na área de gestão da qualidade, gestão ambiental e gestão de projetos, e também sou auditor líder da 9001, da norma 9001 versão 2015, e também da ISO 14001 versão 2015. E já tenho uma experiência relativa de basicamente 15 anos na área de sistema de gestão integrado, como também instrutoria. E o tema dessa nossa palestra, nesse primeiro momento agora, é falar um pouquinho da ISO 9001, não é? E no sentido também de entender que essa ferramenta, a ISO 9001, é uma ferramenta de boas práticas, não é? A organização consegue buscar a excelência na gestão quanto a esse tema. Eu acho que já pode compartilhar também, Isabela, a apresentação. Oi, pois não, Isabela? Pronto, só te pedir para colocar ela em modo de apresentação, dá um F5. Já coloquei. Tá aparecendo aí? Acho que não, ainda não. Tá, vou pôr aqui novamente. Só um instante. Ok. Agora. Pode ver ele para. E agora? Tá ok? Ainda não, ainda não. Aí não. Só um instante. Novamente aqui. Você tem imagem, tá aparecendo. E agora? Agora não, Bruna, a gente está vendo o teu Explorer, na verdade. Eu já coloquei novamente. Eu tô saindo aqui de novo. E vou entrar, tá? Só um instante. Compartilhar. E agora? Agora, só falta você clicar naquele ícone de visualização em modo de apresentação. Que a gente está vendo a tela, mas o PowerPoint sem ser no modo de apresentação, os slides apenas, entendeu? Porque aqui eu coloquei. Quer ver? Ó, compartilhar novamente, correto? E agora? Agora tá ótimo. Perfeito, então. Isso, não. Vamos lá, então.
Então, o tema da nossa palestra, né, nós temos 1 hora para abordar esse assunto, não é um assunto muito vasto e, porém, muito apaixonante, não é? Não tem como falar de sistema de gestão da qualidade, de gestão organizacional, sem se apaixonar pelo tema. Então, ISO 9001, versão 2015, uma ferramenta para apoiar a busca pela excelência. Mas, primeiramente, é importante a gente falar o que é a ISO, não é? A ISO é uma organização não governamental que tem sede em Genebra, na Suíça, e a ISO ela foi fundada em 1947, cujo propósito da ISO, lá em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, era estabelecer normas de padronização. Então, quando a gente fala normas de padronização, significa o quê? Que o mesmo sistema de gestão implementado, por exemplo, num órgão público, numa empresa em Manaus, é a mesma norma implementada numa empresa, por exemplo, no Japão, na China, né? Haja vista que a norma ela tem o objetivo de padronizar, certificar processos, não é? E não produtos. E aqui no Brasil, a ABNT ela representa, não é, o país nos conselhos, não é, de votação, aprovação e tradução da norma internacional. Quando a gente fala que o objetivo da ISO 9001 é buscar uma padronização, qual é o ganho que uma organização tem ao aderir ao sistema de gestão? O primeiro ganho que a gente pode entender é um ganho de planejamento, implementação, monitoramento e o controle da melhoria contínua. Na versão 2015 da ISO 9001, a gente vai ver que a norma ela está integrada por meio de gestão de boas práticas. Por exemplo, em dado momento a norma agora fala do direcionamento estratégico, a norma fala de conhecimento organizacional, ela fala do levantamento e do controle que nós vamos ter com as partes interessadas, gestão de mudanças e principalmente a gestão de riscos, não é? Então, uma vez que uma empresa implementa o sistema de gestão da qualidade baseado pela ISO 9001, ela passa a ter essa gestão organizacional estratégica na sua organização. Agora a gente vai ver quais seriam, né, os principais ganhos, os principais benefícios que uma empresa tem ao aderir, né, a implementar a ISO 9001. Primeiro, é a satisfação do cliente e das partes interessadas. O que a gente entende que é satisfação do cliente? Toda empresa, seja ela pública ou privada, nós temos uma parte interessada que a gente chama de cliente. Ou pode ser o cidadão usuário, ou até mesmo aquele cliente que compra um produto, que compra um serviço. Esse cliente, ele tem requisitos. O que ele espera? Ele espera a qualidade do produto, espera a qualidade do serviço. Esse cliente também espera o quê? Uma pontualidade na entrega. Ele espera um prazo de entrega. E ele também espera que esse serviço, que esse produto tenha um bom funcionamento e tenha um bom desempenho. E a ISO 9001, ela vai estabelecer requisitos que a empresa tem que atender nos seus processos para que essa satisfação do cliente seja atendida. Partes interessadas é o mesmo que stakeholders. O que é parte interessada? Uma empresa ela vai precisar se relacionar com quem? Com fornecedores, ela vai se relacionar com a sociedade, com a comunidade, com os colaboradores, com os acionistas, porque essas partes interessadas, elas afetam ou podem afetar o sucesso da organização. Essas partes interessadas, elas podem gerar riscos para o sistema de gestão. E também nós temos um outro benefício, né, que é o atendimento da satisfação dos colaboradores. A norma ISO 9001 fala que as pessoas que vão executar o trabalho dentro da organização precisam ser competentes. Quando a gente fala competência, a gente fala de educação, treinamento e experiência. E esses colaboradores, além de ser competentes, eles precisam ser conscientizados. Conscientizados em relação ao quê? Ao nível de qualidade que eles têm que entregar na sua atividade, da não geração de problemas, da não geração de riscos. E a alta direção, ela vai estabelecer responsabilidades e autoridades
nos seus processos. Responsabilidades e autoridades para quem? Quem deve atender? Os colaboradores. Melhoria dos processos. A norma, ela fala da gestão de processos. Então, em dado momento, eu preciso identificar quais são os meus processos, de que forma esses meus processos eles interagem, qual é o produto do meu processo, qual é o risco do meu processo, quais são as melhorias que eu posso implementar para garantir processos eficazes, novos clientes e novos mercados. Por quê? A norma de Sistema de Gestão da Qualidade, a ISO 9001, na versão 2015, ela passou a ser mais estratégica. Em dado momento, eu vou identificar o meu ambiente interno e o meu ambiente externo. No ambiente interno, eu vou entender quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos. No ambiente externo, a gente identifica quais são as ameaças e quais são as oportunidades. Pontos fracos do ambiente interno e ameaças do ambiente externo, a gente vai entender que são riscos organizacionais que precisam ser identificados e tratados. Porque se não são identificados e nem tratados, eles fazem com que a empresa não atinja os seus propósitos, com que a empresa não atinja os seus objetivos. Então, ponto fraco e ameaça precisa ser minimizado. E no ambiente externo, nós temos o que? As oportunidades que a empresa vai identificar, onde ela vai ter um negócio sustentado, né? Onde ela vai ter o crescimento. E esse crescimento, o que é? É a fidelização do meu cliente, ampliação da carteira de clientes, clientes cada vez mais satisfeitos, né? Clientes cada vez mais envolvidos com a organização e mercados, né? Atuar nessa inovação. Atendimento de requisitos. Além de atender os requisitos do cliente, a empresa passa a atender os requisitos de âmbito federal, estadual e municipal, que são inerentes ao meu processo. Vamos supor, imagina que eu vou comprar hoje um produto, né? Eu vou comprar um produto em uma loja física. Além da loja me entregar um produto de qualidade, ela precisa gerar uma nota fiscal. Essa nota fiscal precisa ter os juros, né? Precisa ter as taxas. A loja ela precisa atender, por exemplo, a Lei de Defesa do Consumidor, ou seja, são requisitos regulamentares que são pertinentes ao processo, né? E bem como ao produto. E como a abordagem de riscos, que é a grande novidade da ISO 9001 na versão 2015, né? O que é risco? Risco são todos os efeitos, são todos os problemas, são todos os efeitos não desejáveis que acontecem na empresa e que vão colaborar com o não atendimento ao objetivo. Então, a empresa, obrigatoriamente, precisa identificar, analisar, avaliar e tratar esses riscos, né? Outros benefícios de excelência que uma empresa atinge, seja ela pública ou privada, ao implantar o sistema de gestão da qualidade ISO 9001, quais são eles? Melhores oportunidades para melhoria contínua através da inovação, aproveitamento das oportunidades, melhoria do planejamento, desempenho e eficácia, economia e eficiência. Por que economia e eficiência? A norma ela pede que, além do estabelecimento dos processos, a gente possa monitorar e medir a eficiência desse processo. E aí a gente está falando de indicadores de desempenho, ou KPIs, não é? O que são indicadores de desempenho? Indicadores são as métricas estatísticas, não é, que eu vou estabelecer para mensurar, por exemplo, como é que está sendo a satisfação do cliente? Como é que está sendo, por exemplo, o nível de consumo de energia, o nível de consumo de um recurso específico, o nível de atendimento a um programa de treinamento, né? Então, esse indicador auxilia o aumento do monitoramento e da medição de um processo, né? Melhores informações para a tomada de decisão. Todas as decisões, todas as mudanças que uma empresa pode adotar são baseadas em informações documentadas. Por exemplo, imagina que eu preciso mensurar e monitorar a satisfação do cliente. Qual vai ser a metodologia que eu vou utilizar para mensurar e monitorar a satisfação do cliente?
Então, em dado momento, eu vou conduzir, por exemplo, uma pesquisa de satisfação do cliente. Essa pesquisa de satisfação do cliente, ela vai ser tabulada em um gráfico, né? Gráfico de satisfação do cliente. Então, qualquer mudança, qualquer investimento, qualquer alteração ou melhoria que eu vou adotar para aumentar a satisfação do cliente foi com base numa informação, né? No caso aqui, a pesquisa e o gráfico de satisfação do cliente. Melhoria da relação com as partes interessadas. Vou pegar aqui um exemplo. Imagina aqui um colaborador, né? O colaborador, ele pode gerar riscos para a empresa, como a empresa também pode gerar riscos para o colaborador, né? Então, ele é uma parte interessada. Como é que eu vou melhorar a relação? O que o colaborador espera da empresa? Em dado momento, o colaborador vai esperar competência, ele vai esperar qualificação, ele vai esperar também, por exemplo, que a empresa não gere riscos de saúde e segurança, ele vai precisar que a empresa cumpra os requisitos trabalhistas, né, de férias, benefícios. Então, a empresa, em dado momento, pela norma, identificou qual é essa parte interessada, identificou qual é o requisito dessa parte interessada, e proativamente e preventivamente, ela vai estabelecer uma ação de melhoria no meu processo para que essa satisfação da parte interessada seja atendida. Melhoria da imagem organizacional, né? Hoje em dia não basta entregar um produto de qualidade, né? Não basta entregar um produto no prazo de entrega. Hoje uma grande preocupação das empresas é o quê? Manter ou melhorar a imagem organizacional. Como o cliente me enxerga? Como o mercado me enxerga quanto organização? E isso também a gente vai ter lá no item de contexto e também lá no item de clientes. Responsabilidade, garantia e governança. Por que governança? Em dado momento, a empresa vai ter o direcionamento estratégico, que eu vou explicar daqui a pouco o que é, e vai ter também a sua gestão de risco. E vai ter também os seus processos cada vez mais controlados, né? Os seus processos cada vez mais robustos. E isso gera um aumento da governança, né, da empresa. E também a questão das responsabilidades. O que vem a ser a responsabilidade? Em cada processo da empresa, eu tenho responsabilidade e autoridade. Responsabilidade e autoridade que a alta direção vai comunicar, e responsabilidade e autoridade que a alta direção vai cobrar o cumprimento, né, por meio de atividades. Melhoria de controles dos processos, né, melhoria de controle dos requisitos da norma, que lá mais para frente eu vou explicar de forma macro quais são, e bem como o uso racional dos recursos. De forma bem global, quais são os principais benefícios que uma empresa também ela vai obter com a implantação do sistema de gestão da qualidade? Primeiro, também nós vamos ter aqui a visão estratégica. Lá no requisito 4.1 da norma, que é de entendendo a organização em seu contexto, quando eu falei anteriormente do ambiente interno e do ambiente externo, as empresas normalmente elas têm uma ferramenta chamada análise SWOT. Nessa análise SWOT, como eu já falei anteriormente, nós vamos levantar o nosso ambiente interno e o ambiente externo. Ambiente interno, pontos fortes e pontos fracos, que pode aumentar ou diminuir o desempenho organizacional. E no ambiente externo também vou ter o quê? As oportunidades e ameaças que podem também aumentar ou diminuir o meu desempenho organizacional. Só que é o seguinte, o que vem a ser uma visão estratégica? Em dado momento, a gente vai identificar qual é a visão, qual é a missão e quais são os valores da empresa. Exemplo, eu tenho como visão de futuro, até 2025, ser reconhecida como a melhor empresa no segmento da prestação de serviço. Essa é a minha visão, né? O que eu vou ser no futuro? O que é a missão? Missão vem a ser a minha identidade organizacional. O que eu executo agora? Quais são as minhas responsabilidades? Qual é o meu propósito? Para que eu existo? Não é? É a minha missão. Quais são os valores? Os valores é todos os princípios, são todas as premissas, são todas as condutas éticas que eu vou ter para implantar o sistema de gestão. Só que os problemas, as falhas, as ameaças e bem como os pontos fracos
vão fazer com que essa visão estratégica não seja atendida. Da mesma forma que os pontos fortes e as oportunidades e as melhorias que eu vou implementar no meu processo asseguram que aquela visão, a missão, vão ser cumpridos de forma efetiva. E para isso, em dado momento, a empresa vai conduzir objetivos estratégicos, objetivos da qualidade, planos de ação e indicadores para mensurar esse cumprimento, não é? Mentalidade de risco. Mentalidade de risco é diferente de gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é aquela metodologia que a empresa vai estabelecer para identificar, analisar, avaliar e tratar riscos. Mentalidade vem a ser o seguinte: é a cultura proativa e a cultura preventiva que eu vou ter na empresa para assegurar que riscos não vão acontecer na minha organização. Exemplo, imagina que eu tenho, historicamente, fornecedores, não é? Só que aí, em algum momento, eu quero diminuir os custos de fornecimento. Só que o fornecedor B e o fornecedor C, eles conseguem me dar um percentual de redução na aquisição. Só que, por exemplo, ele não vai ter a qualidade que o fornecedor A teria. A partir do momento que eu vou negociar com B e com C e deixar o A de lado, pode ser que riscos aconteçam na empresa. Mentalidade de risco vai fazer o quê? Olha, eu posso comprar do B e do C, só que o B e o C precisa também estar no mesmo nível de conformidade que o fornecedor A. Ou seja, eu tive uma mentalidade de risco, né? Eu não tomei uma decisão que pudesse gerar uma perda ou uma descontinuidade para o meu processo. E também integração total. Por que integração total? A norma ISO 9001, ela foi publicada no mesmo mês, na versão 2015, na verdade, que a ISO 14001. Elas foram publicadas em setembro de 2015. Tanto a norma ISO 9001 como a ISO 14001 apresentam as mesmas cláusulas. Por exemplo, ambas as normas falam de contexto interno e externo, partes interessadas, gerenciamento de riscos, liderança, comprometimento, competência, não é? Fala de planejamento, de política. Obviamente que ISO 14001 para o foco ambiental e a ISO 9001 para o foco de gestão da qualidade. Em 2018, também foi publicada a norma 45001, que fala de saúde e segurança dos meus colaboradores, que também tem essa integração das cláusulas, não é? Tanto da 9001 como da ISO 14001. E a norma ISO 9001, ela tem uma integração com as melhores ferramentas de gestão, como a gente vai ver daqui a pouco. Olha só que interessante, pessoal. A gente tem falado muito, por exemplo, de compromissos, não é? De propósitos. A gente tem falado do comprometimento da alta direção. Como é que isso vai funcionar para a ISO 9001? Né? Qual seria a excelência? Imagina que aqui no começo desse fluxo, né, desse desenho, eu tenho a alta administração. A alta direção para a gente vai ser quem? A gerência geral, a diretoria geral, o secretário de Estado, o presidente de uma organização. Aqui, a alta direção, ela vai ter o quê? Missão, visão, valores. Ela vai ter o nosso amado cliente, ela tem mercado e ela quer crescer continuamente, não é? Ela quer aumentar o seu desempenho. Como é que a ISO 9001 vai auxiliar? Se a alta direção tem necessidades e tem um contexto, esse contexto e essas necessidades vão ser balizados em objetivos, que pode ser os objetivos estratégicos, como pode ser também os objetivos da qualidade. Exemplo, qualificar e desenvolver colaboradores, um objetivo. Crescer 20% o faturamento, um objetivo. Que também pode ser o seguinte, fidelizar o cliente estratégico, também pode ser um objetivo. Aumentar em 10% a carteira de clientes, também vai ser um objetivo. Só que esse objetivo, ele só vai ser efetivo, ele só vai ser cumprido se eu tenho planos de ação, que está lá na cláusula 6 da norma ISO 9001.
que basicamente é o nosso 5W2H. Quem vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, de que forma vai fazer. Eu tenho indicadores, eu tenho recursos, eu tenho responsabilidades. E esses planos de ação, eles vão ser implementados onde? Nos processos da empresa. O que vem a ser processo, gente? Processo nada mais é do que departamentos, setores, áreas, não é? de uma empresa, de uma organização. Esses processos, eles podem ser finalísticos, eles podem ser de suporte, ou também eles podem ser de gerenciamento, né? O que vem a ser um processo finalístico, ou processo fim? São aqueles departamentos, aquelas áreas que vão de encontro diretamente com a missão institucional da empresa. Ou são aqueles departamentos que executam o produto final da empresa. Então, são processos finalísticos. O que são processos de apoio, processos de suporte? Não necessariamente essas áreas elas vão ter um produto final. Não necessariamente essas empresas, esses setores, na verdade, desenvolvem uma prestação de serviço final para o cliente. Só que eles precisam dar suporte para que o finalístico execute um trabalho de forma eficiente e eficaz. Exemplo, quem pode ser um processo normalmente de suporte? RH, financeiro, comunicação, marketing, controladoria, não é? Então, tesouraria, um exemplo, não é? São processos que não têm um produto final, eles dão suporte para o finalístico. E esses processos, eles vão ser melhorados continuamente, não é? Aqui eu coloquei uma imagem, não é? Que os processos, eles têm que ser implementados conforme o PDCA, não é? Planejar, executar o que foi planejado, checar se essa execução corresponde ao planejamento, perfeito? E tomar ação, tanto ações de melhoria como ações corretiva. E aí eu vou ter indicadores de desempenho. Esses indicadores de desempenho para quê? Para apoiar o progresso da melhoria contínua dos meus processos, indicadores de desempenho para evidenciar se esses planos de ação estão sendo cumpridos de forma efetiva, e bem como indicadores para apontar o progresso no atendimento aos meus objetivos. Porque se eu não tenho essa sistemática, a visão de futuro da alta direção nunca vai ser atendida. Em 2025, eu quero ser reconhecida como a melhor empresa do meu segmento. Mas se eu não tiver objetivos, planos de ação, controle dos meus processos e controle desse plano, essa visão vai ficar apenas na ideia, né? Vai ficar apenas no desejo. E os indicadores de desempenho vão gerar para a alta direção tomadas de decisão. O que precisa ser aumentado, o que precisa ser diminuído, qual a melhoria eu devo implementar, qual problema eu devo corrigir e qual risco, não é, eu devo tratar dentro da minha organização. Olha só que outra imagem bacana também, que gera os nossos, a excelência, não é, com o sistema de gestão. Perceba o seguinte, pessoal, ambiente interno, eu falei anteriormente que era o quê? Pontos fortes e pontos fracos. Pontos fortes aumenta a capacidade do meu processo. Ponto forte aumenta o desempenho organizacional. Ponto fraco, não. Ponto fraco prejudica, atrapalha a empresa. No ambiente externo, a mesma coisa para oportunidades e também a mesma coisa para ameaças. Só que a empresa também precisa tomar ações. Ações em que sentido? Por exemplo, se eu não tomar nenhuma decisão para com os pontos fracos e se eu não tomar nenhuma decisão para com as ameaças, vai haver riscos. Esses riscos podem ser, por exemplo, um risco. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu posso perder o meu cliente. É um risco, não é? Eu posso ter uma perda financeira. É o meu risco. O meu serviço ele pode ficar obsoleto no mercado. Haja vista que a minha tecnologia não é de ponta. Isso também pode ser um risco. Eu posso ter riscos, por exemplo, com o fornecedor, não é? Imagina que o fornecedor não entrega o que foi contratado.
Imagina que o fornecedor, além de não entregar o que foi contratado, ele gera um risco de imagem e um risco financeiro. Então, eu vou traçar ações para minimizar os efeitos negativos e vou também traçar ações, o quê? Para maximizar, para aproveitar oportunidades e pontos fortes. Agora, pessoal, de que forma a ISO, nos seus requisitos, ela pode ser implementada nos processos da organização? Aqui eu separei para vocês no formato PDCA, tá? Aqui não é um treinamento, obviamente, de leitura e interpretação. Então aqui é um overview, né? A gente está vendo de forma bem macro. Agora eu vou apresentar no formato PDCA. Planejar. Primeiramente, o que eu devo planejar? Entendendo a organização e seu contexto. Primeiro, pontos fortes e pontos fracos. Quais são as partes interessadas da minha organização? De que forma eu devo identificar essas partes interessadas e traçar ações? Lembrando que essa parte interessada pode ser interna, como pode ser externa, né? Quem seria, por exemplo, uma parte interessada interna? Colaboradores, correto? Quem vai ser uma parte interessada externa? Clientes, comunidade, sociedade, até mesmo fornecedor. Eu devo planejar qual é o escopo do sistema de gestão. Qual é o escopo? Por exemplo, a norma ISO 9001, ela deixa a empresa à vontade para definir qual é o seu escopo, né? O escopo de certificação. Esse escopo é uma decisão estratégica. Exemplo, quais são os produtos, quais são as áreas, quais são os departamentos que vão fazer parte do escopo da certificação ISO 9001. A alta direção vai identificar e vai documentar. E aqui, o mapeamento dos processos. Esse mapeamento do processo pode ser por meio, por exemplo, de uma cadeia de valor. Eu posso usar, por exemplo, o Visage para mapear as atividades do processo. Mas o fato é que o mapeamento do processo vai pedir o quê? Interações, sequência dos processos, entradas e saídas, quais são os recursos desses processos, de que forma eu vou monitorar e medir esse processo, não é? E de que forma também foram identificados riscos e oportunidades que podem afetar esse processo. Então, isso aqui está na cláusula 4. Agora, a gente vai para o próximo item do planejamento, que é o item de liderança. A alta direção, ela deve ser engajada com o sistema de gestão da qualidade. Esse engajamento é muito mais do que só assinar um procedimento. É muito mais do que só deliberar um recurso para um investimento, não é? Para uma melhoria, na verdade. A alta direção, ela deve participar de toda a implantação do sistema, porque é a alta direção que vai validar riscos, é a alta direção que vai deliberar oportunidades, é a alta direção que vai conduzir a análise crítica, é a alta direção que vai analisar, por exemplo, o desempenho dos indicadores de qualidade, indicadores de processos, não é? Então, aqui a gente pede o engajamento da alta direção. Como? Agindo com liderança e comprometimento, comunicando responsabilidade, comunicando autoridade, cobrando com que as áreas, com que as pessoas cumpram o seu papel e assegurando que as pessoas são comprometidas com as melhorias contínuas do nosso sistema de gestão. E também a alta direção vai estabelecer uma política da qualidade. O que vem a ser a política da qualidade? A política da qualidade nada mais é do que um documento estratégico, ou uma carta, né, ou um documento, onde a alta direção vai documentar os seus compromissos com a ISO 9001 e os seus compromissos com as melhorias contínuas. E os colaboradores da organização precisam entender, cumprir de forma efetiva essa política, né? Essa política é muito mais do que um banner, ou muito mais do que um quadro de aviso, não é? É muito mais do que um totem. A política tem que ser algo vivo. A política tem que ser algo perseguido nas organizações no dia a dia, no que se refere ao cumprimento das suas atividades. Ainda em planejamento, aqui, nós temos o planejamento de riscos e oportunidades. Exemplo, olha aqui, ó. Aqui, no contexto da empresa, eu identifiquei pontos fracos. De cara, é um risco.
que vai ter que ser identificado e tratado. Aqui eu posso ter identificado, por exemplo, que o cliente espera pontualidade na entrega. Eu não tenho uma logística, eu não tenho um estoque de segurança, eu tenho aqui uma deficiência interna na empresa e eu não tenho como atender essa pontualidade na entrega, que é um requisito da parte interessada. Então, de cara, eu já tenho um risco que vai ser tratado. Aqui, por exemplo, nos processos, eu identifiquei que pode ter um problema lá no RH. Pode ter um problema, por exemplo, lá no setor de informática. Pode ter, por exemplo, um problema lá no setor de manutenção. Esse eventual problema, que pode ser o risco, de cara tem que ser identificado. Eu não sei se vocês se inscreveram na palestra que vem a seguir. Na palestra a seguir, a gente fala um pouco mais sobre o gerenciamento de risco, né? E a política da qualidade vai ser desdobrada em objetivos. Objetivos depois que eu vou ter que ter planos de ação, 5W2H, não é? E indicadores para mensurar esse cumprimento da política. E também planejamento de mudanças. Mudanças também pode gerar um risco para a organização. O que vem a ser uma mudança? Vamos pegar aqui um exemplo de órgão público. Uma mudança de alta direção, uma mudança de governo, é uma mudança que pode gerar riscos. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Imagina que eu tenho na empresa um sistema de informação implementado. O sistema de informação é o A. Agora eu vou implementar o sistema de informação B. É uma mudança que pode gerar riscos. Essa mudança não pode ser de forma descontrolada. Tem que ser de uma forma planejada, porque em dado momento eu vou ter que elaborar procedimentos, instruções de trabalho, eu vou treinar os colaboradores nessa mudança de sistema que vai haver, eu vou comunicar essas mudanças, não é? Aqui, vocês lembram da história lá da tartaruga que subiu numa árvore, né? Em dado momento a gente viu uma árvore e viu uma tartaruga na árvore, né? E a gente pergunta, como é que essa tartaruga foi parar no galho da árvore, né? É a mesma coisa muitas vezes na empresa. A gente chega na organização, a gente vê uma mudança, ou no processo, ou do produto, ou do serviço e de uma atividade. E aí, a partir do momento que já está funcionando, é que se vai fazer o planejamento, né? Os recursos, os riscos e as responsabilidades, né? Mas para com a ISO 9000 tem que ser o contrário, tá? Antes de se ter uma mudança, tem que ter o planejamento. E aí a gente gira o ciclo PDCA, né? Vamos para a área de apoio. Lá na área de apoio, eu vou ter a parte de recursos. O que vem a ser recursos, pessoal? Esse recurso pode ser um recurso interno ou um recurso externo. O primeiro grupo de recursos que a gente entende numa empresa é o recurso financeiro, né? Porque se a gente tem o recurso financeiro, a gente consegue implementar as melhorias, a gente consegue corrigir problemas e riscos. Só que eu também tenho recursos de infraestrutura. Por exemplo, Bruno, eu não consigo desenvolver esse trabalho se eu não tiver, por exemplo, um computador, uma impressora, um acesso a uma rede de telefonia, a uma rede de internet, sem um sistema de informação, sem uma sala de reuniões, sem uma cadeira, sem uma mesa, sem um armário. É recurso de infraestrutura, né? Que também pode ser carro, caminhões, matrins, empilhadeiras, elevador e etc. Só que também eu tenho recursos de ambiente de trabalho. O que vem a ser um recurso de ambiente de trabalho? Além da infraestrutura, eu preciso ter uma iluminação, eu preciso ter ruído, eu preciso ter um fator de higienização, um fator de temperatura, um fator social e psicológico. Porque a ausência desse recurso gera riscos, gera problemas, porque vai afetar o nível de qualidade do meu produto e do meu processo, também como pode gerar riscos para o meu sistema de gestão. E aqui, as pessoas precisam ser competentes, como já falei anteriormente, não é? Pela norma, a competência é uma tríade que envolve educação, treinamento e experiência. O que é educação? Escolaridade. Qual é a escolaridade que uma pessoa tem que ter para ocupar um cargo na empresa? Treinamento. É um treinamento interno no local de trabalho ou é um treinamento externo?
que essa pessoa já tem que ter para assumir esse cargo? E a experiência é o quê? É o tempo, não é? É o tempo de experiência que a pessoa tem no desenvolvimento daquele trabalho, daquela atividade, daquela função. Então, normalmente, as empresas, elas conduzem o quê? Uma descrição de cargo, elas conduzem, por exemplo, a avaliação de eficácia dos treinamentos, elas têm uma boa prática, que é o plano de capacitação, o plano de treinamento, não é? Para assegurar o quê? Que as pessoas tenham competência dentro da empresa. E também a conscientização. Um exemplo de conscientização é o quê? É a integração que um colaborador tem, não é? Ao adentrar numa empresa. Essa conscientização também pode ser o quê? Pode ser uma gestão à vista, pode ser por meio de reuniões, semana da qualidade, semana, por exemplo, do defeito zero, semana, por exemplo, de bate-papos com o colaborador, pode ser por meio de treinamento também, distribuição de banners, de folders, não é? Então, conscientizando é para quê? Para assegurar que as pessoas sejam sensibilizadas no cumprimento dessas atividades e do atendimento aos propósitos da organização. E também, aqui no PDCA da norma, temos a comunicação, que a empresa e a alta direção ela não é uma ilha, ela vai ter que se comunicar. Comunicar com quem? Com os diversos atores de partes interessadas, tanto interna como externa. Então, em dado momento, vai ter um plano de comunicação. E informações documentadas controladas. O que vem a ser informação documentada? Para atender todos esses requisitos da norma, a empresa vai estabelecer procedimentos, instruções de trabalho, indicadores, documentos, formulários, indicadores, registros, atas de reunião, né? Então, essa informação documentada precisa ser controlada, porque é evidência de que algo realmente está sendo cumprido dentro da organização. E aí, a gente vai girar o PDCA. Nós vamos agora para o DU, porque aqui no verde era o plano, era o planejamento. Agora eu vou para o DU, executar o planejamento. Executar meu planejamento como? Assegurando que os meus processos finalísticos e os meus processos de apoio, não é? Eles sejam controlados. Sejam controlados de que forma? De que tudo isso aqui que a gente definiu no planejamento realmente exista no meu processo, seja para uso e não para ISO. Ou seja, o meu processo tem que ser eficiente e eficaz. Aqui ainda em operação, nós temos o item de projeto e desenvolvimento. O que vem a ser o projeto e desenvolvimento? Por exemplo, projeto e desenvolvimento, a gente entende muito que é aquilo que vai ser concebido. A gente entende que é uma inovação. Imagina o seguinte, para ter uma diferença no mercado, eu vou estabelecer um novo produto. Não é Ctrl+C, do concorrente, tá? É um novo produto com funcionamento, com desempenho X, ou um serviço inovador. E aí, esse projeto, esse desenvolvimento tem que ser controlado. O projeto vai ter um plano de entrada, ou um plano de projeto. Esse projeto vai ter responsabilidades. Esse projeto precisa ser verificado, validado. Eu preciso ter lições aprendidas desse projeto, não é? E aqui também eu vou ter o meu controle de fornecedores. Eu preciso homologar fornecedores, eu preciso selecionar fornecedores, eu preciso avaliar o desempenho desse fornecedor e eu preciso, em dado momento, aumentar a performance desse fornecedor. E aqui também eu tenho a liberação dos produtos e serviços. O que vem a ser a liberação do produto e serviço? Um produto e um serviço, ele não pode passar para o processo subsequente sem que ele tenha uma pendência, né? Aliás, que ele não tenha uma pendência. Eu só posso passar um produto e um serviço adiante se ele tem qualidade. Exemplo, imagina que aqui no órgão público eu recebi um processo, né? E eu vou instruir esse processo. A área seguinte, ela não vai receber o processo sem que a área anterior tenha instruído corretamente o processo, porque eu não vou conseguir dar o andamento na minha atividade. Para a empresa privada, um exemplo, isso aqui é muito mais claro, né? Uma empresa privada, por exemplo, tem a linha de montagem, tem a submontagem, tem um produto acabado, tem a embalagem, tem a entrega para o cliente, não é? Então, eu não posso passar para a área subsequente
desde que o produto tenha atendido os critérios, né, de fornecimento. E também eu tenho o controle dos produtos não conforme. O que a gente vai entender que é um produto não conforme ou um serviço não conforme? É um defeito, é um erro, é uma divergência, é uma anomalia. Eu observei que o produto ou o serviço não está atendendo o critério, não está atendendo aquilo que foi almejado. É um produto não conforme que precisa ser identificado e tratado. E aí, a gente novamente gira o nosso ciclo PDCA. Vamos para a área agora de cheque, não é? Que a norma chama de avaliação e desempenho. Nesse item de avaliação de desempenho, eu vou assegurar que os meus processos sejam monitorados, medidos e analisados. O que a gente entende, pessoal, que é monitoramento? Monitoramento vem de acompanhamento. Monitoramento, em algum momento, pode ser o quê? Pode ser uma verificação. Existem atividades dentro da empresa que precisam ser monitoradas. O que tem a ver o item de medição? Medição, a gente vai entender basicamente que são duas coisas. Primeiro, o resultado corresponde com o padrão? Aquilo que foi entregue corresponde com aquilo que era esperado? É uma medição, não é? Medição também pode ser meta, né? A meta de um indicador também pode ser uma medição. E análise. O que é análise? O meu produto está atendendo o critério? A minha atividade é eficiente? A minha atividade é realmente eficaz? O que eu estou fazendo? Um monitoramento, uma medição, não é? Ou até mesmo uma verificação e uma validação. E a empresa também vai ter que ter, dentro da organização, a cultura de auditorias internas. A empresa vai formar auditores internos, não é, do sistema de gestão da qualidade, que são os próprios colaboradores da empresa, onde os auditores, obviamente, eles não vão auditar o seu próprio ambiente de trabalho, mas eles vão auditar o quê? Os processos da empresa. Identificar, por exemplo, se RH, se financeiro, se treinamento, se manutenção, se TI, se produção, atenderam todos os procedimentos e estão cumprindo de forma efetiva os requisitos da norma, não é? E a alta direção ela vai conduzir também análise crítica. O que é análise crítica? É aquele momento onde a alta direção vai sentar com seus gestores, vai sentar com seus líderes e, obrigatoriamente, ela vai responder algumas perguntas. Primeiro, existem mudanças dentro da empresa? Os pontos fortes e os pontos fracos, as ameaças e oportunidades que foram identificadas, foram tratadas corretamente? Deixa eu ver como é que está a satisfação do meu cliente. Eu vou estabelecer alguma melhoria para aumentar a satisfação do cliente? Como é que está, por exemplo, eventuais riscos e oportunidades? Os riscos que foram identificados, as ações que foram estabelecidas, foram eficazes? São capazes de eliminar os riscos? Os indicadores que eu estabeleci, tanto para cumprir os objetivos estratégicos e os objetivos da qualidade, apontam que o meu sistema de gestão é robusto, que o meu sistema de gestão é maduro? De repente, eu posso ter estabelecido, né, um indicador muito desafiador, uma meta muito desafiadora. É aquele momento onde a alta direção vai conduzir uma análise crítica do sistema de gestão, estabelecendo ações para aumentar os efeitos desejáveis, não é? E também ações para minimizar os efeitos indesejáveis no sistema de gestão. E aí nós temos o item de tomar ação, né, que é o ACT. Aqui no ACT nós temos o item de não conformidade, ação corretiva e melhoria contínua. O que a gente pode entender que é não conformidade? Não conformidade é um não atendimento ao requisito. Que requisito? O requisito do cliente, um requisito de um procedimento, um requisito de uma parte interessada, o requisito de uma lei, ou até mesmo o requisito da norma. Ou seja, eu tenho uma não conformidade. Só que aí eu preciso tratar essa não conformidade. Tratar por meio de um processo de ação corretiva. Na ação corretiva, normalmente eu tenho 5 passos. Primeiro passo, qual é? Identificar essa não conformidade, identificar esse problema. O segundo passo, qual vai ser, se for o caso,
estabeleceu uma ação de disposição, uma ação emergencial, não é? O que vem a ser essa ação de disposição? É aquilo que eu vou implementar na empresa para evitar com que o problema se propague, para evitar com que esse problema atinja outras áreas da empresa, né? Um plano de bloqueio. E aí, depois, eu vou analisar a causa do problema, não é? Utilizando uma ferramenta da qualidade, que pode ser o Ishikawa, não é? Que é o diagrama de causa e efeito, ou espinha de peixe, não é? Não importa qual seja o nome, é a mesma coisa. Ou até mesmo o 5 porquês, ou uma outra ferramenta da qualidade, que eu preciso identificar o quê? A fonte geradora do problema. Quem é que está causando esse problema? É um problema de mão de obra? É um problema de infraestrutura? É um problema de ambiente de trabalho? É um problema, por exemplo, de falta de recurso financeiro? É um problema, por exemplo, de matéria-prima? Então, a partir do momento que eu identifiquei qual é a causa do problema, eu vou estabelecer um plano de ação. O que é o plano de ação? 5W2H. Que, quem, quando, onde, como e porquê e quanto custa. Por quê? Eu vou eliminar a causa do problema. Eu vou assegurar que esse problema não vai mais existir na empresa. Então, eu vou implementar um plano de ação para atacar a fonte geradora do problema. E aí, eu fico observando a execução do plano de ação e fico testando se essa solução do plano de ação realmente foi efetiva e realmente foi eficaz. Eficaz vai ser quando eu eliminei mesmo o problema realmente morreu e não tem mais chance desse problema acontecer dentro da organização. Ou seja, meu plano de ação foi eficaz. E o que vem a ser melhoria contínua? Melhoria contínua não é exatamente um problema. A melhoria é aquilo que vai aumentar o desempenho da empresa. Só que, para ficar um pouco mais claro, nós temos alguns exemplos, né, de melhorias que uma empresa busca. Exemplo, uma empresa ela pode ter melhoria com o aumento da produtividade, uma empresa ela pode ter melhoria com a redução de custo, uma empresa ela pode ter uma melhoria pela agilidade, pela celeridade que ela pode ter. Uma empresa ela pode ter melhoria, por exemplo, com a implementação de uma inovação, ou seja, inovação de processo, ou inovação de tecnologia, não é? Ou seja, melhoria contínua, melhorar aquilo que já está bom dentro da organização, não é? Para que tenha um aumento do desempenho organizacional. Aqui, pessoal, nós trouxemos para vocês um overview, né? De forma bem macro, os itens da norma, não é? De como uma empresa ela pode ter a melhoria contínua, não é? Na implantação dos requisitos da norma. Então, a gente tem alguns minutinhos que a Isabela, né, pode estar coletando algumas dúvidas, alguns entendimentos que pode não ter ficado muito claro. E é o momento agora que a gente pode abrir para debates. Pode ser, Isabela? Oi, pode ser sim, Bruno. Então, as pessoas, quem tiver alguma dúvida, enfim, alguma questão, algum comentário, pode colocar aqui no chat, que daí a gente vai repassar para você, tá bom? Tudo bem. Só um minuto. Se houver também, não é? Se não houver, Isabela, eu posso passar o vídeo, tá? Aquele vídeo que ficou pendente. Então vamos passar, Bruno? Vamos lá, é o tempo que o pessoal também vai passando alguma dúvida, se houver, não é? Isso. Mudou o link da próxima conversa. Tá. Pessoal, o vídeo que eu vou passar agora é o vídeo que explica um pouco melhor sobre a ISO 9001, né? Deixa eu passar aqui para vocês. Eu não entendi. Essa antiga. Não atualizou como? Tinha criado outra? Estava só para uma recomendação, eu acho. Por isso que o pessoal não conseguiu. Por isso que tinha. Eu estava achando pouco, eu estava achando estranho. A ISO. Projetou aí, Isabela? Sim, né? Tudo certo aqui, Bruno. Perfeito. International Organization for Standardization é uma organização fundada em 1946 e sediada em Genebra, na Suíça.
Seu propósito é desenvolver e promover normas que possam ser utilizadas por todos os países do mundo. Cerca de 111 países integram esta importante organização internacional especializada em padronização. O Brasil é representado pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E o que é certificação ISO 9001? A ISO possui uma família de normas que trata de qualidade, a ISO Série 9000. Nesta família está a ISO 9001, que trata dos requisitos para sistemas de gestão da qualidade. Uma organização que possui um sistema de gestão da qualidade de acordo com a norma ISO 9001 pode solicitar a certificação e obter o selo de conformidade ISO 9001. A versão brasileira da ISO 9001 chama-se ABNT NBR ISO 9001. Conquistar a certificação ISO 9001 representa um atestado de reconhecimento nacional e internacional à qualidade do trabalho. Ela assegura boas práticas de gestão e relacionamento entre clientes e fornecedores, possibilita maior desenvolvimento dos colaboradores, serve como alavanca na busca pela qualidade total, propicia condições para maior competitividade no mercado, otimização de processos e a redução de custos. Além das vantagens comerciais imediatas, em alguns casos, as empresas precisam da certificação ISO 9001, pois seus clientes decidem negociar somente com fornecedores certificados. Como funciona? A ISO 9001 pode ser aplicada às empresas de qualquer setor, pois estabelece requisitos para processos e não para produtos. Cada empresa implementa seu próprio sistema de gestão da qualidade de acordo com as suas necessidades e com a norma. Em seguida, a empresa solicita a um órgão certificador que realize uma auditoria no seu sistema de gestão da qualidade. O órgão emite um relatório certificando que o sistema de gestão da qualidade atende aos requisitos da ISO 9001. Depois da certificação iniciada, a empresa passará por auditorias periódicas de recertificação. Por isso, é muito importante manter o sistema de gestão da qualidade sempre em ordem, atendendo aos requisitos estabelecidos. Caso contrário, a empresa poderá perder o certificado ISO 9001. Para que um certificado emitido no Brasil tenha credibilidade, o órgão certificador precisa ser acreditado pelo Inmetro. Isto significa que o órgão está devidamente registrado e é reconhecido oficialmente. Perfeito, Isabela. Chegou alguma perguntinha aí? Não. Então, Bruno, eu já coloquei aqui o link para as pessoas que estão participando, para elas acessarem a próxima sala. E aí, então, Perfeito. eu convido todo mundo a ir para lá e a gente vai continuar lá, tá bom? Perfeito, agradeço, pessoal. Boa tarde. Vamos direto para lá, então, tá, pessoal? Tchau.